Bom dia, bom dia. Shalom, shalom ao coração de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer a face dele sobre você, trazendo paz, trazendo a shalom dele, a paz que excede todo entendimento. E que essa paz possa guardar a nossa alma e o nosso coração em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças por mais um amanhã. Eu quero celebrar, Pai, o teu nome nesse dia que se chama hoje, nesse dia que o Senhor nos deu de presente. Quero pedir ao Espírito Santo que continue a nos conduzir, a nos guiar, e o Espírito Santo de Deus possa derramar em cada um de nós sabedoria, discernimento e revelação. Nós queremos reconhecer quem tu és, Pai. Tu és fiel, tu és justo, tu és bondoso, tu és amado e tu és amável. Nós reconhecemos que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Tu és o Criador de todas as coisas. Os céus proclamam a tua grandeza, Pai, e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Nós estamos aqui, Pai, para reconhecer que tu és, Pai, o Criador, não criado. Tu és Deus, tu és soberano, tu és, Pai, fiel. E tu és o nosso Pai, o nosso Paizinho. Obrigada, Pai, pelo Filho. E Filho, nós te agradecemos pelo Espírito. Que possamos nos achegar a Ti, Jesus. Nesse dia, que possamos te conhecer mais, prosseguir em te conhecer. Como diz a tua palavra, como precisamos conhecer o Senhor, como precisamos te conhecer, assim como o amanhecer, a sua vinda é certa, Pai. Assim como o amanhecer, sua vinda é certa. Que essa chuva serôdia, que essa chuva temporã caia sobre cada filho, filha, cada lar aqui representado, cada família. Nos fortalece nesse dia. Nos dê graça, nos dê a tua sabedoria, Senhor. Nós reconhecemos a tua bondade, a tua fidelidade. Nós reconhecemos o teu cuidado e o teu zelo para conosco. Obrigada, Pai, por nos dar mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por todos os teus feitos e todos os teus benefícios. Nós oramos, Pai, te dando graças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar aqui um texto que eu li, ainda não é a palavra. Hoje a gente vai falar um pouquinho da palavra profética e vamos profetizar nessa terça-feira. Essa terça-feira, eu amo esse encontro das terças-feiras, todos são maravilhosos, mas eu gosto muito dessa ativação profética, desse ambiente que o Espírito Santo sempre prepara para a gente nas terças-feiras, quando nós podemos nos unir, nos reunir e declarar ao som das nossas vozes palavras que geram vidas, consolo, exortação e maior alinhamento com os céus. Eu estava meditando em alguns trechos aqui de Jó 42 e o Espírito Santo falando ao meu espírito sobre essa fase da vida de Jó, né, e aqui esse capítulo todo ele é muito rico, porque nós conseguimos entender o estágio de Jó nessa esfera, né, como ele chegou tão perto de conhecer mais essa verdade, né, esse caminho, o quanto ele de fato se rendeu para conhecer, para permitir
eh, viver essa revelação, para se permitir. Então, aqui no meu subtítulo está até dizendo assim: "A última resposta de Jó". Então eu gosto do livro de Jó, porque ele realmente consegue expressar a sua humanidade, aquilo que ele não estava entendendo. Ele realmente fica despido e nu durante esse processo, né, e no início ele é chamado de homem fiel, né. Ele realmente o Senhor autorizou que ele vivesse todo esse processo, porque o Senhor bem sabe, né, o que somos e o que também não somos, né. Muitas vezes nós ainda estamos enganados em alguma área, mas Deus sabe, porque ele é o criador. Então essa fase aqui de Jó 42, né, quando a gente lê realmente todo o livro de Jó, a gente consegue entender que o nosso Pai realmente tem excelentes planos, né. O desejo de Deus sempre vai ser nos aproximar dele, independente das circunstâncias, independente dos processos da vida. Aí ontem lá em casa nós estávamos reunidas, eu, as minhas filhas e a minha irmã, e a gente estava comentando, né, quantas mudanças aconteceram hoje, até na forma, né, no linguajar crentez, né, no nosso tempo, se falava prova, tô no deserto. A gente estava comentando sobre a mensagem do culto de domingo, e assim, como o pastor foi cuidadoso para trazer uma mensagem tão pontual, né, e Deus foi dando ali tantas palavras para ele. Aí a gente estava falando: "Lembra que antigamente o pessoal não tinha papas na língua não. Falava: "Eita, esse aí vai passar por um estreito, esse aí tá no deserto, esse aí vai passar pela prova", era algo mais, né. E hoje nós falamos muito a palavra propósito, processos, jornada, então ficou mais leve, né, algumas coisas. E aí a gente estava falando aqui, né, sobre Jó, o quanto Jó precisou de forma, assim, muito foi rasgado com Jó, né, não tinha muito ensaio não, o Senhor o pegou realmente para que ele pudesse viver o estágio maior de um treinamento da parte do Senhor. Então aqui no versículo 42, a partir do 1, a palavra diz assim: "Então Jó respondeu ao Senhor: Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntas: Quem é este que sem conhecimento encobre os os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu ainda não conhecia. Dissestes: Escute, pois vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E aí aqui ele fala: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então eu acredito que muitos dos nossos estágios e fases da vida, o Senhor permite, né, que venhamos passar por tantas coisas para que possamos conhecer mais quem é esse Deus, né, e entender que Ele não perdeu o controle de absolutamente nada, né. Por isso que precisamos aprender mais sobre o ângulo que devemos estar, onde está a nossa visão, né, como queremos ver cada situação. Então, é uma escolha e uma decisão de cada um de nós estar mais perto de Deus, o conhecer, né. Ontem, quando nós recebemos a notícia da Manu, ai, como meu coração ficou apertado. E aí eu começo fiquei pensando tantas coisas, né. Deus é tão poderoso, o Senhor poderia ter feito isso, aquilo outro. E aí eu me lembrei de algo que o Senhor me falou há algum tempo. Ele ministrou uma vez sobre a cura. O desejo de Deus é sempre nos curar, por mais que em algumas situações a cura seja para que Ele nos leve
para junto dele, né. Muitos de nós seremos curados para viver os nossos processos aqui na terra e completar esse propósito aqui, mas muitos também serão curados para eternidade, né, para estarem com o Pai. Então eu creio que o Espírito Santo, ele sempre, sempre, sempre vai nos dar direção, o Espírito Santo sempre vai nos dar a revelação daquilo que é a vontade clara do Senhor, quando de fato nós nos rendermos totalmente, nos rendermos plenamente à vontade dele. Então, eu estava pensando, né, na importância das palavras, como palavras elas giram mundos e mudam realidades. E quando nós pensamos no poder e na força da palavra profética, nós precisamos ter essa clareza de que toda e qualquer palavra falada por nossos lábios tem que ser, sabe, palavras de vida. Nós precisamos vigiar o que falamos, né? As palavras, elas têm um poder realmente de girar mundos e de mudar as realidades, né. Quando o Espírito Santo se move através daquilo que nós liberamos, né, existe, realmente uma força de transformar destinos, de mudar ambiente, de transformar a atmosfera. Então, lá em Joel 2, 28, a palavra diz assim que acontecerá depois disso um derramar do Espírito Santo sobre toda a humanidade, né. Então, a gente pode de fato buscar em Deus, sabe, em oração e em palavras, declarando as verdades contidas na palavra de Deus. Pai, a tua palavra diz que depois dessas coisas, nos últimos dias, algumas versões diz, haverá um grande derramar do Espírito Santo. E a palavra diz que os filhos e as filhas vão profetizar. Por isso que nós precisamos nos achegar mais e conhecer mais quem é esse Pai, quem é esse Deus, quem é esse Senhor, sabe? Prosseguir em conhecer a paternidade de Deus, os planos de Deus. Os filhos e as filhas vão profetizar. E eu gosto muito de falar da palavra do vale de ossos secos. Quando o Senhor começa aquela conversa ali com o profeta, e o profeta fica, né, perplexo, eu acredito, com aquele vale de ossos, e o Espírito diz a ele: "Profetiza". Então, o nosso papel é crer que Deus tem excelentes planos, que Ele tem desejo de restaurar, e nós precisamos, sobre essa visão, profetizar, declarar. Os velhos vão sonhar, os jovens terão visão. Então, é todo um conjunto sobre tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Deus promete liberar profecias, sonhos, visões em para todos os seus filhos, né? Os filhos vão profetizar. Então, nós precisamos, sobre essa palavra, nos mover crendo. As nossas orações precisam ser palavras proféticas, liberações de vida sobre a nossa vida, né? E eu estava pensando no próprio Deus, por vezes, o quanto ele se manifestou como uma voz profética em alguma situação. Abraão, quando foi, né, chamado, ele se chamava Abrão. Abrão significa pai exaltado e Abraão significa pai de muitos. Então, muitas vezes, o Senhor nos dará a habilidade de receber um novo nome ou de profetizar um novo nome sobre toda e qualquer situação, sabe? A palavra tem poder, a morte e a vida estão no poder da palavra. Então, Deus, quando ele muda o nome, ele muda o destino profético. Nós precisamos, sabe, nos munir dessa certeza e avançar crendo. Lá em Gênesis 15, não, Gênesis 17:5 diz: "O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí o pai de muitas nações".
Esse é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que sabe de todas as coisas, que criou todas as coisas, que não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje de manhã eu estava dando uma lida nessas pequenas anotações que eu fiz, e o Senhor falava: "Manda um áudio para uma pessoa", eu ainda mandei ali algumas palavras que o Senhor trouxe. E enquanto eu falava, o quanto eu sentia a vida de Deus entrando em mim e sendo transmitido. Nós precisamos, sabe, nos munir das verdades, daquilo que o Senhor quer falar e liberar a nossa voz como um som que carrega essa frequência do céu para mudar a situação, para encorajar. Uma das principais funções de um profeta é mudar a frequência, é mudar ambientes, é trazer o alinhamento do céu. Então, cada vez que alguém chamava Abraão, a pessoa estava profetizando a verdade sobre ele. Por isso que você precisa saber quem você é. Ouse pesquisar o significado do seu nome, pegue um versículo e coloque ali complementando. Sarai também teve o nome dela mudado, sabe? E Deus a selou com a promessa da maternidade, assim como Abraão era o pai de muitos, Sara era a mãe também de uma geração inteira que seria, né, de geração em geração, não só de uma geração, né, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele também é o nosso Deus. Então, em Gênesis 17, 15 e 16, Deus disse a Abraão: "Quanto a Sarai, sua mulher, não se chamará mais Sarai, mas o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também lhe darei um filho dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis, povos procederão dela." Sempre que o Senhor nos vê, ele já está vendo o nosso futuro, aonde nós vamos chegar. Por isso que nós precisamos abraçar as verdades de Deus, sabe? E não focar nas mentiras do inimigo. Jesus também mudou o nome de Simão para Pedro, lá em João 1,42. Ele levou Jesus, ele o levou a Jesus, olhando para Simão e disse: "Você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro." O nome carrega um destino. Ali, eu creio que Jesus já estava vendo a igreja, sabe? Como Pedro seria essa pedra de edificação para a igreja. Por isso que a visão é tão importante, a nossa visão sobre as circunstâncias. Eu nem imagino o que Jesus viu quando ele viu Pedro, né? Quando ele pegou Pedro, mas ele decidiu olhar o que o Pai queria ministrar sobre Pedro e declarou que Pedro era pedra de edificação. Então, lá em Jeremias também, de 1:11 a 12, mais ou menos, eu anotei só as referências, eu vou falando aqui, dentro da percepção que o Espírito me deu. A palavra do Senhor chegou a Jeremias e o Espírito perguntou: "O que você está vendo, Jeremias?" Ele fala: "Eu estou vendo a amendoeira." E o Senhor disse: "Você viu bem, porque eu estou vigiando para cumprir as minhas palavras, para que as palavras se cumpram." Sabe, o que você vê é extremamente importante. Por isso que eu preciso do ângulo certo da visão, eu preciso olhar a partir do que Deus está vendo. Todas as vezes que me vem uma situação para que eu ore, para que eu declare, eu pergunto para o Senhor: "Pai, o que o Senhor está vendo?" Porque eu, Cleusa, estou vendo essa situação. Por exemplo, ontem eu estava falando com a minha irmã, ela estava assim, mais sentida, mais sensível, e eu conversando, ela já venceu a primeiro processo, a primeira etapa ali do tratamento, e ainda tem,
um outro processo, e ela estava contando quantas vezes ela vai ter que ir, isso, aquilo, outro. Eu falei: "Gil, todas as vezes que eu te vejo, eu vejo cura". E assim, ela tá muito bonita, sabe, a imagem dela, o rosto dela. Falei: "Gil, você nem está com a aparência de alguém que esteja passando por esse processo. Eu só consigo ver cura quando eu te vejo". E eu lembrava dessa palavra quando o Senhor falou: "Jeremias, o que você vê, nós precisamos ver bem. Além de falar corretamente, nós precisamos ver bem. O que os nossos olhos estão vendo quando nós olhamos o nosso lar, quando nós olhamos os casamentos, os filhos, nós precisamos ver a partir do ângulo de Deus, do ângulo do Pai, sabe?" E Jeremias respondeu: "Eu vi uma vara de amendoeira", e o Senhor disse para ele: "Você viu bem, porque eu estou vigiando a minha palavra para que ela se cumpra". E a palavra também nos diz que a palavra do Senhor não torna para ele vazia. Por isso que quem tem uma palavra tem tudo. Nós precisamos abraçar a palavra, abraçar as verdades e seguir, sabe, em direção àquilo que Deus está nos apontando. O que você vê exatamente é importante, por isso que precisa estar alinhado com o céu, porque aquilo que você vê através da palavra profética pode sim se tornar uma realidade muito maior. O oleiro, ele eu fico imaginando ali também aquela passagem de Jeremias, né, o oleiro e a sua transformação. O oleiro tem nas suas mãos um punhado de barro, e aquele barro vai se tornar um vaso. Lá em Jeremias, né, 18, eu não anotei aqui os versículos, mas eu vou falar para vocês um pouquinho. Quando o Senhor o convida para ir à casa do oleiro e fala: "Lá você vai ouvir as minhas palavras". E aí o profeta vai à casa do oleiro, e o oleiro estava trabalhando sobre a roda com o vaso. Sabe, o oleiro fazia o barro, e aí a Bíblia diz que esse vaso, ele se estragou nas mãos do oleiro, ou ele se quebrou nas mãos do oleiro. E aqui a palavra nos ensina a importância de nos quebrantarmos nas mãos do oleiro. Quando eu e você nos quebrantamos, nós recebemos a forma que o agrada. Esse lugar de oração é um lugar propício para isso, para que nós venhamos nos render. Amanhã, inclusive, é o Dia Nacional do quebrantamento, do arrependimento. Tem um grande movimento na nação brasileira. No dia de Yom Kippur, coincidiu que esse Dia Nacional do Arrependimento vai cair na data de Yom Kippur. E o Brasil está parando para orar, para se quebrantar nas mãos do oleiro. Hoje, aqui em Brasília, na residência oficial, tem um café da manhã de oração. Eu estava ontem comentando sobre esse convite. Eu falei: meu Deus, eu nunca vi tanto movimento de oração na nossa nação. Hoje à tarde nós temos mulheres orando pela paz em Israel e o Brasil também. Nós vamos orar pela nossa nação na Câmara dos Deputados. Então, queridos, nós estamos tomando todas as esferas de influência dessa sociedade. Eu e você não podemos estar com os nossos olhos, sabe? Apenas no caos, apenas no que está acontecendo, nas notícias de jornal. Deus está fazendo algo poderoso e eu e você precisamos desejar fazer parte do que Ele está fazendo. Eu e você precisamos ampliar a nossa visão, porque eu tenho convicção que todas essas orações serão ouvidas, porque Ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele vela pela palavra dele para cumprir. Então, agora de manhã, no Distrito Federal, na residência do governador, muitas autoridades estarão reunidas em um café da manhã para oração, logo mais à tarde.
um grupo de mulheres, várias mulheres do Brasil, esse movimento ele é internacional, estarão reunidas orando pela paz. Eu tenho convicção que o céu está tocando a terra, a despeito de todas essas coisas. Eu tenho certeza que os olhos do Eterno estão sobre a terra, estão sobre o Brasil, estão sobre as famílias, estão sobre as empresas. Eu tenho clareza que Deus está fazendo algo muito maior do que hoje os nossos olhos podem ver, sabe? Lá na casa do oleiro, quando nós descemos, e eu vejo esse movimento acontecendo, desci à casa do oleiro, ele estava trabalhando, porque Deus não está parado, Deus está agindo o tempo inteiro, ele é estratégico, ele tem o melhor plano, os planos dele são excelentes. E o vaso se quebrantou, eu gosto de falar assim, nas mãos daquele que pode o construir e o refazer. Por isso que o amor dele nos refaz, o amor dele nos forja, o amor dele nos forja. E ele diz, o profeta diz: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, e eu quero dizer, ó nação brasileira, ó família brasileira, ó empresário, você que está passando por alguma situação, não posso eu fazer com você como faço com esse vaso. O Senhor pode sim refazer todas as coisas, fazer nova todas as coisas. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, nós somos, nós precisamos nos ver nesse lugar. Jeremias recebeu a visão e, a partir dela, Deus liberou a palavra. Jeremias viu o oleiro e viu o vaso, e o vaso estava quebrado. E logo o Senhor mostrou para ele que ele poderia refazer. O amor de Deus, que é o nosso Pai, pode refazer todas as coisas. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos declarar. Eu gosto sempre de colocar aquele versículo que diz: rugiu o leão, quem não temerá? Rugiu o leão, quem não profetizará? Nós precisamos ouvir o rugido do leão e profetizar. Nós precisamos liberar o som da nossa voz, a nossa presença precisa impactar ambientes, transformar realidades, sabe? Independente das circunstâncias. Sábado eu encontrei um casal e a esposa estava me contando como ela venceu um câncer no colo do útero. O Senhor deu a revelação a ela. Ela disse que todos os dias ela perguntava: Senhor, o que eu posso aprender? Como eu posso servir? Como eu posso manifestar a tua glória passando por esse processo? E o Senhor falou para ela: se posicione, encerre essa maldição de enfermidade sobre a sua linhagem. E ela disse que ele começou a se fortalecer e a declarar sobre aquele espírito de enfermidade que estava assolando a vida dela. E ela diz que milagrosamente ela viveu curas instantâneas, nem cirurgia o médico precisou fazer. Ela foi livre de muitos processos, queridos, a partir do momento que eu e você nos posicionarmos da forma correta, com as sábias palavras vindas de Deus, muitas coisas serão realinhadas nas nossas vidas, sabe? Deus, ele olha do céu, eu amo ler o Salmo 2, sabe? Eu amo pensar no Salmo 19 aqui, quando eu orava, eu declarava. O Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra dos dedos. Por isso que eu e você precisamos olhar para cima e contemplar esse anúncio do Criador, esse anúncio daquele que não perdeu o controle de absolutamente nada. Precisamos nos encher dessas verdades.
nos abastecer da palavra e liberar essa palavra. Hoje é terça profética. Hoje as nossas orações serão profecias, mudando a atmosfera, trazendo à existência, talvez aquilo que os nossos olhos nem viram e nem ouviram, mas aquilo que nós temos convicção, porque nós esperamos nele. Sabe, o Salmo 2 do 4 a 8 diz assim: aquele que habita no céu dá risada, o Senhor zomba deles. Queridos, Deus não perdeu o controle de nada. Ele, porém, derrama sua ira. Ele também diz que no tempo dele ele fará todas as coisas. Eu, porém, o constituí o rei sobre todos os santos. O rei diz: eu proclamei decretos do Senhor, e ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Peça e eu te darei as nações por herança, as extremidades por sua possessão. Nós precisamos ver que Deus do céu vê todas as coisas, que Ele não perdeu o controle, que Ele vai trazer a correção certa, o alinhamento certo, gerar em nós o quebrantamento, gerar em nós o arrependimento, gerar em nós o desejo de mudança, gerar em nós o alinhamento necessário. E nós iremos herdar nações, as nações são a nossa herança e as extremidades da terra nós possuiremos, para que o reino de Deus, a sua justiça, a paz e a alegria sejam estabelecidas. A nossa visão precisa vir do céu para a terra, porque esses decretos vão mudar toda e qualquer atmosfera. Quando eu olho para o céu, eu descubro o que ele deseja fazer na terra, sabe? Por isso que, como filhos e filhas, nós precisamos nos manifestar. E hoje a manifestação, hoje o convite é: os filhos e filhas precisam se unir nesse grande clamor de Yom Kippur, nesse grande clamor do arrependimento e trabalhar em si essa metanoia, essa mudança de mente, essa nova forma de pensar, como diz em Atos 3. Portanto, se arrependam, se convertam-se ao Senhor, para que os seus pecados sejam apagados, a fim de que da presença dele venha refrigério. Nós precisamos, sabe, nos arrepender, confessar, largar a idolatria, largar a mentira, sabe, largar o engano, o que nos afasta de Deus, a incredulidade, a incerteza. Nós não podemos, sabe, nos prender no dia mau, nas dores, nos traumas, naquilo que não aconteceu como nós queríamos. Nós precisamos viver essa transformação genuína e não nos conformar e não tomar a forma quando eu e você nos reunimos às manhãs aqui, sabe? Não pode se tornar um ritual, sabe? Aquele automático que todos os dias você faz a mesma coisa, não. Todos os dias nós precisamos levantar, entrar nessa sala de oração munidas de esperança, de fé, de ousadia, crendo: Pai, mais um dia aqui. Hoje eu declaro um novo tempo. Eu concordo com a realidade do céu. O que o Senhor tem para hoje? O que vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, quais são as manifestações do sobrenatural para este dia? Nós precisamos almejar viver da parte dele esse tempo de refrigério. Pai, são tantas coisas, tantas provações, tantas privações, eu almejo. Nós precisamos pedir. Ontem eu estava atendendo uma pessoa e ela falava: ai, eu não consigo pedir a Deus. Eu falava: mas um filho pede ao pai. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e a porta se abrirá. Nós não podemos desanimar. E ainda que o nosso
exterior se corrompa, desanime, enfraqueça, o nosso interior precisa se renovar dia após dia. Queridos, são tantas pressões sobre a minha vida. Eu tinha tudo para desanimar. De vez em quando eu gosto de conversar com o pastor Ivaldo sobre esses assuntos. Ele tem tanta experiência. Eu falo, pastor, hoje eu estou um pouco desanimada. Ele fala, não, pastora, não desanima, não. E aí o pastor começa ali trazer uma palavra. Às vezes eu ligo para uma grande amiga minha aqui, a Aurora. Eu falo, Aurora, minha amiga, mas hoje o negócio apertou. Ela fala, pastora, a senhora é uma inspiração. Isso não combina com a senhora. Desânimo? Não. E aí aquilo começa a me fazer olhar para o céu. Eu falo, Jesus, o Senhor foi constante, perseverante. Nada, 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 nada te fez desistir do seu propósito, por mais que no dia da maior pressão, Jesus, o Senhor olhou para o céu e disse: Pai, pode tirar de mim esse cálice? E o pai não respondeu, e aí Jesus entendeu que não foi possível. Então, tem processos, tem provações, tem aflições que nós vamos passar, mas vamos vencê-las, porque Jesus venceu. Hoje nós temos a certeza, queridos, da nossa vitória. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E nós decidimos crer, nós decidimos permanecer. Por isso estamos aqui todas as manhãs, estamos aqui declarando, profetizando, orando, jejuando, sabe? E proclamando. Hoje eu fiquei tão feliz, eu recebi uma mensagem da pastora Célia, ela é lá de Portugal. Ela começou a frequentar esse grupo. E está fazendo um ano hoje, um ano que eles têm um movimento de oração lá. Ela já está em Portugal e Espanha. Deus está trazendo um tempo de expansão. Então, nós não temos noção do derramar do céu, quantas coisas Ele vai fazer aqui, quantas coisas Ele tem feito aqui. Sabe, o quanto o céu vai tocar as nossas vidas a partir do nosso posicionamento em oração, em declaração, em fé. E a pastora disse: Pastor, estamos fazendo um ano, e o quanto vocês nos inspiraram aquelas manhãs. Eu falei: Pai, obrigada, porque ver os frutos encoraja o propósito do nosso coração. Ver os frutos encoraja. Hoje eles são uma igreja frequente em oração. Hoje eles são uma igreja constante. Ela é brasileira, está em Portugal, a trabalho e também cumprindo essa missão, sendo reino no trabalho e sendo reino na esfera da igreja onde o Senhor a colocou e expandindo através da oração, através do posicionamento. Então, queridos, tudo é possível aquele que crê, sabe? O arrependimento, a mudança de mente, trará refrigério, os nossos pecados serão cancelados. Sabe por quê? Porque Jesus permanece no céu até que haja restauração de todas as coisas. O meu e o seu olhar tem que estar naquele que restaura. Eu e você somos agentes de reconciliação. Por isso que, como filhos, nós precisamos manifestar a nossa identidade celestial. Eu sou filha, e porque sou filha, eu pacifico todo e qualquer lugar de divisão, de contenda, de dissensão. Um filho, ele promove paz no ambiente. Um filho, ele é misericordioso, porque ele alcançou a misericórdia. Dele é o reino. Dele é o reino. Nós somos chamados a multiplicar essas verdades. Queridos, tem tantos de nós que estão tão longe disso, estão tão distantes do coração do Pai.
estão tão distantes do coração do Pai, sabe? O Cristo que foi designado. O Cristo que foi designado aguarda que todas as coisas sejam restauradas, porque os profetas declararam, conforme Deus falou através dos profetas, haverá restauração de todas as coisas. Por isso precisamos nos arrepender, sabe? Porque vamos receber refrigério. Deus Deus está está tocando essa tocando. nação de uma forma sobrenatural, exponencial. Deus está tomando o Brasil. Deus está tomando as famílias. Ele está entrando nas empresas. Eu nunca vi tanta manifestação do poder de Deus nas empresas, através dos colaboradores, quanta sede e fome há do coração de pessoas em tantas esferas de influência da sociedade. Deus é o dono das nações, ele é o rei das nações, ele governa sobre todas elas e nós precisamos nos munir das verdades e avançar para que o reino dos céus seja estabelecido, para que a cura chegue, sabe? Nem sempre teremos a resposta que o nosso coração terreno almeja, mas o Senhor trará a vontade dele. Ontem, quando eu tive a notícia, o Espírito falou, ela foi curada para o meu coração. E muitos serão curados para manifestar na terra. Ele sempre vai nos curar, ele sempre vai restaurar. O desejo de Deus é restaurar todas as coisas, porque os planos dele são excelentes, assim como os céus são muito mais altos que a terra. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Por isso que nós precisamos nos munir de fé, nos munir de coragem, ousadia e avançar. Não podemos ficar parados, desanimados. Não podemos nos conformar com este século, mas nós precisamos. Ô Sirene, o seu telefone, amada. Se a Ingrid estiver na sala e estiver como administradora, desliga para mim, porque às vezes a pessoa não escuta, pode estar resolvendo alguma coisa. Sem problema, minha amada, acontece, viu? Queridos, agora nós vamos orar. Você vai colocar no chat o seu pedido de oração, aquilo que você anseia mudar, e você aí aonde você está, vai começar a profetizar, vai começar a declarar as verdades. Senhor, eu não me conformo com esse espírito de enfermidade. O Senhor não nos deu um espírito de medo, nem de covardia. Ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Sabe? Comece a declarar. Se é sobre a sua família, se é sobre os seus filhos, você vai declarar: eu não criei filhos para a calamidade. Os meus filhos serão ensinados do Senhor. Se é financeiro, você vai declarar: Tu és Jeová Jireh, aquele que provê. Tua é a prata, teu é o ouro. O meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Sabe, nós precisamos profetizar. Se é sobre os teus negócios, você vai declarar: Ele me dá capacidade de produzir, de construir riquezas, conforme a aliança que eu tenho com Ele. Você vai profetizar. É Deus que me dá sabedoria, sabe? É Deus que me dá conhecimento. Talvez você quer mais discernimento, mais do Espírito Santo, você vai pedir. Senhor, eu oro pela manifestação real do teu Espírito. Queridos, ontem, quando eu olhava minha irmã no meio do processo, como o Espírito Santo me fazia ver a cura. Eu não vi aquela circunstância, eu vi ela curada. E o Senhor me enchia de palavras, e eu comecei a declarar. Eu falava: Deus, quantos milagres essa casa já viveu nessa área, nessa esfera de cura. Quantos milagres o Senhor já fez, Ele é provedor. Sabe quantos milagres de provisão o Senhor já trouxe na minha vida, na minha casa?
ali nos últimos minutos, às vezes do segundo tempo, Deus fazia algo extraordinário que nós ficávamos perplexos. Ele é poderoso para fazer, como Jeremias, nós precisamos ver bem. Nós vamos orar, nós vamos profetizar. Hoje é sala de ativação profética. Aí aonde você está, o que você precisa do Senhor? É mais visão, é ouvido sensível, é revelação, é uma palavra, é uma direção. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para ouvir o que ele está fazendo. São planos excelentes. Nós estamos a caminho de vivermos algo extraordinário na nossa nação como famílias. Nós viveremos a maior colheita em nossas famílias, o maior tempo de restauração. Você que é empresário, aqui nós temos muitos empresários nesse grupo, empreendedores, saiba que haverá uma transferência de riqueza. Aonde eu vou, sabe, ministrar em alguma empresa, eu ouço pessoas falarem, haverá uma grande transferência de riqueza. O Senhor vai tirar do ímpio e vai trazer para o justo. Por isso que nós não podemos desanimar. O papel do adversário é confundir você, é te afetar, é te entristecer, é te confundir, é não permitir que você descubra o teu propósito. Para que você nasceu e te deixe perdido no tempo? Olhe os céus, pergunte para ele, Espírito Santo, eis-me aqui. Eu nasci para cumprir algo. Revela esse propósito. Revela esse plano. Se eu estou vivendo um tempo de deserto, Jesus também foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E eu quero manifestar que nesse deserto eu sou filho. Então, todos os ataques aqui contra a minha vida e a minha identidade apenas vão revelar que eu sou filho. E os anjos vão vir me servir nesse deserto. Eu vou experimentar a maior manifestação do poder de Deus nesse lugar. Não importa o que você esteja vivendo, você precisa crer, você precisa declarar, você precisa profetizar. Libere palavras, se mova, sabe? Se movimente sobre as verdades do céu. Quais são as verdades que Deus diz sobre você? Nós não podemos acreditar mais nas mentiras do que nas verdades de Deus. Muitas vezes nós temos dado maior credibilidade para aquilo que o inimigo, o adversário da nossa alma, fala, pensa. Então eu quero aqui hoje profetizar sobre todas essas pessoas. Nós temos 38 pessoas aqui online e eu quero declarar sobre a sua vida as verdades do Senhor, os planos e os pensamentos dele são muito maiores. Manu, eu declaro em nome de Jesus cura plena, cada célula do seu corpo, cada órgão do seu corpo está curado pelo poder da palavra que há em Jesus, pelo poder da palavra dele. Sabe, Isaías 53 diz que ele já levou todas as dores, todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras eu declaro, você é curada, sarada pelas pisaduras de Jesus, pronta e apta para você cumprir o seu propósito em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui sobre essas verdades orar. Hoje declarar, Senhor, que o Senhor bem sabe que nós bem sabemos que tu pode todas as coisas, nenhum dos teus planos se frustram. Por isso que hoje eu oro por essa sala. Revela os teus planos, revela a tua vontade. Pai, que o Senhor possa agir em nós, nos dando o desejo de realizar aquilo que é do teu agrado. Opera em nós, Paizinho. Eu quero declarar, nós queremos te conhecer não só de ouvir falar, mas nessa sala profética os nossos olhos querem te ver. Abre a nossa visão, os nossos 5 sentidos espirituais querem ser ativados por ti, Espírito Santo. Nós queremos maior sensibilidade, maior percepção.
Nós queremos declarar que cremos, bem sabemos que tudo podes, nenhum dos teus planos serão frustrados. Se necessário for, mude os nossos planos e revele o teu plano, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos ter ousadia e coragem para aceitar viver os melhores planos que são os dele, os excelentes planos, sabe? Você já planejou o seu dia, sabe? Apresente a ele, fale: esse aqui é o meu plano, mas eu quero viver o seu, porque o seu é melhor, o seu é maior, sabe? Tenha coragem, ousadia de desejar viver a vontade do Eterno. Pai, eu quero aqui colocar a vida da Adriana, Senhor. A tua amada, a tua escolhida, aquela quem o Senhor tem sustentado, guardado. Pai, toma a tua filha nas tuas mãos. Dê a ela, Senhor, o espírito de sabedoria, do conselho e do temor do Senhor. A manifestação plena, Pai. A manifestação plena do teu amor esteja em nome de Jesus sobre a vida da Adriana. Eu coloco a Alessandra e eu quero declarar cura, Senhor, restauração plena. Pai, eu apresento a vida da tua filha e declaro, em nome de Jesus, plena restauração. Eu coloco, Pai, a Bruna diante do Senhor e que o Espírito Santo revele a ela os teus segredos mais íntimos, os teus excelentes planos sobre a vida dela. Eu coloco também, Pai, a Silza diante do Senhor. Pai, que tem estado constante aqui, buscado, Senhor, a tua direção. Traz à existência, Pai, em nome de Jesus, aquilo que o coração da tua filha almeja em ti. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Aline Freitas diante do Senhor. Restaura ela, Pai, em nome de Jesus. Pai, dê a ela sabedoria, dê a ela direcionamento. Pai, eu oro em nome de Jesus, colocando a vida da Cíntia. Já já estaremos juntas, Cíntia, para um tempo poderoso. Eu creio que Maringá não será o mesmo, porque você está aí, eu estou chegando aí também. Pai, nós declaramos, Pai, que as nações são a nossa herança, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro sobre a vida da Edna. Em nome de Jesus, Pai, amplie o território da tua filha. Dê, Senhor, maior poder de alcance. Pai, eu coloco, Senhor, a Eutiane nas tuas mãos. Pai, que o sobrenatural possa tocar aquilo que é natural. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, a Francele. Eu abençoo a Gláucia. Eu peço, Senhor, força para as tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco, Pai, a Caroline, Pai, eu coloco a Sirene. Pai, que o Espírito da Verdade possa conduzir, porque os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Eu coloco a Cris e quero declarar, Senhor, a tua resposta sobre as orações da tua filha. Ela anseia, Pai, viver algo novo, um novo tempo, que a luz chegue marcando esse novo tempo. Pai, que o Senhor coloque diante dela a porta aberta que ela anseia. Eu coloco, Pai, Eunice diante do Senhor e peço joelhos firmes, Pai, pés de corças, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida, Pai, da Valéria, Pai, o maior poder de alcance da voz da Valéria. Eu declaro que aonde ela tocar e aonde ela pisar, ela vai abençoar e ela vai possuir para a glória de Deus. Eu abençoo a Vera, Senhor, com favor de Deus e favor dos homens. Pai, favorece a tua filha, em nome de Jesus. Eu oro pelo pastor Ivaldo e declaro um renovo de forças, Pai. Que o Senhor possa renovar as forças do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a vida da Jana Love, Pai, que aumente o amor, um batismo sobrenatural de amor, ao ponto, Senhor, que ela possa impartir essa graça e esse favor. Pai, que a tua filha esteja enraizada neste amor.
Pai, eu oro pela Jennifer. Eu quero declarar, Jennifer, a alegria do Senhor é a sua força. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu te digo, Jennifer, alegrai-vos no Senhor. Alegria também é fruto do Espírito Santo. Que você possa mergulhar e imergir nesse lugar, nele, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Líria, Senhor, e peço saúde e peço, Senhor, bom ânimo para sua filha, Pai, em nome de Jesus, uma grande mulher de oração. A fortalece, Senhor, dando a ela, Senhor, saúde, Pai, e constância. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida da Lígia, do Mário e da Esté, essa família sacerdotal, essa família que tanto tem testemunhado, Pai, a tua glória. Eu declaro que um novo tempo está emergindo, Isaías 43. Em nome de Jesus, as coisas velhas se passaram e o Senhor fará os rios nascerem até nos desertos. Em nome de Jesus, Lígia, eu declaro. Pai, eu abençoo a Madalena, eu declaro que ela e a casa dela servem ao Senhor e ela é chamada de bendita. Eu oro, Senhor, por saúde nos ossos, eu oro por saúde nos órgãos. Pai, tudo que há nela bendiz o Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela Manu, e peço, Senhor, leveza, fardo leve, que a tua filha, Pai, não precise carregar nenhum fardo pesado. Pai, dá um batismo de alegria. Espírito Santo, batiza ela com alegria, que nesses dias ela possa se alegrar e contar os feitos poderosos do Senhor com muita leveza e muita alegria. Toca o corpo físico dela, Senhor, com muita cura, com muita restauração, porque ela já é a sua mensagem, Pai, para que ela tenha maior poder de alcance. Pai, eu abençoo a vida da Maria Fernanda. Pai, com maior sensibilidade, percepção de quem tu és, que a Maria Fernanda possa manifestar o Espírito Santo aonde quer que ela vá. Pai, dê a ela maior discernimento. Pai, em nome de Jesus, eu a abençoo ela e o seu lar, tudo que leva o nome dela, tudo que leva o sobrenome dela, em nome de Jesus. Mel, eu te abençoo, eu abençoo todos os seus colaboradores, eu abençoo todos os seus pacientes. Eu declaro em nome de Jesus: Sul libere, Norte você não pode reter. Nós chamamos, Pai, a existência, o sobrenatural sobre a vida da sua filha. Ela é um agente de cura nessa terra. Ela é um agente de saúde nessa terra, para que o teu reino seja revelado, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a Monique, Senhor, nessa manhã. Eu oro, Pai, te dando graças, porque nós podemos contemplar os feitos poderosos. Pai, que as nações possam vir à luz, que os reis possam vir ao esplendor que nela nasceu. Pai, em nome de Jesus, que ela se torne a mensagem. Pai, que ela se torne o grande testemunho para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Eu abençoo o Pai a Neide, eu abençoo a Otávia. Eu creio na plena restauração que essas mulheres vão viver. Eu creio na plena manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida da Rebeca posicionamento em autoridade sobre tudo aquilo que o Senhor tem entregue a ela para essa nova estação. Dê boas-vindas à sua nova estação, Rebeca, uma nova estação, e eu oro para que essa nova estação seja a sua estação de florescer, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Rosana e declaro que o nosso Deus, Rosana, suprirá em Cristo todas as suas necessidades. De nada você terá falta, porque Ele é o fiel pastor.
Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelas séries e declaro, Pai, em nome de Jesus, pastos verdejantes, refrigério. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a Tátila e sobre toda a sua casa, sobre os seus filhos, o poder do legado. Pai, que eles já estejam marcando gerações através do legado, Senhor, porque o homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos. Pai, que eles sejam de fato essa família que anuncia o legado, porque tu és Deus geracional. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Val e peço maior clareza da tua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, amplie o território dela, que ela possa fincar bem as estacas. Pai, para um tempo de crescimento e avanço nos negócios dela. E mais do que isso, Senhor, que ela cresça em sabedoria e em revelação de quem tu és. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida da Valéria, Pai, e declaro, Valéria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, renovo de forças, porque Ele faz forte ao cansado e Ele restaura as forças. Eu vejo o Senhor restaurando você, porque ao cheiro das águas voltará a brotar como uma planta nova. Eu profetizo, Pai, essas águas tranquilas que vêm de ti, em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a Vanessa, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, assim como o Senhor disse para João, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. Eu sinto muito forte, Vanessa, essa palavra de Apocalipse 4, quando João ouviu uma voz que parecia um trovão, fazendo o convite para que ele subisse, e dali ele teria um ângulo privilegiado de visão, para que ele pudesse contemplar a glória de Deus. Eu oro, Pai, por esse derramar tão profundo da tua manifestação, do teu poder, Pai, e esse ângulo privilegiado de visão, esse ângulo privilegiado de visão, para que a tua filha possa contemplar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida da Zahri e tudo que ela carrega, tudo que ela tem gerado. Eu quero chamar à existência o tempo de nascer e o tempo do cumprimento, Pai, de tudo que foi gerado. Pai, tantas coisas têm sido geradas por essa mulher e nós chamamos à existência, assim como um bebê vai coroando, Pai, para vir. E a mulher, quando ela está ainda sentindo as dores de parto, ela tem tristeza, mas aquela que segura o seu filho nos braços tem muita alegria. Eu quero declarar, Senhor, uma estação de pegar nos braços aquilo que foi gerado sobre a vida da Zahri, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida da Ínglice, do Érico, e declarar, Senhor, sobre essa casa sacerdotal, em nome de Jesus. Pai, o estabelecer da sua vontade, que seja estabelecida a sua vontade. Pai, que os teus filhos tenham maior sensibilidade, maior discernimento do tempo, porque é o Senhor que estabelece tempos e estações, Pai, que o tempo certo, a tua palavra diz que o Senhor faz tudo perfeito ao seu tempo, que eles possam discernir o tempo de plantar e o tempo de colher, que eles estejam alinhados ao teu relógio, Pai, alinhados à tua hora. É o que eu oro e o que eu peço, em nome de Jesus, para que todos, Pai, todos, toda a parentela, onde o nome e o sobrenome dos teus filhos estiverem, possam contemplar a grandeza desse Deus, que é muito maior, e pode fazer muito mais do que nós podemos pedir ou até pensar. Se tiver pedidos, queridos, podem colocar no chat, eu vou abrir o chat agora para nós profetizarmos aqui sobre o que tiver aqui, em nome de Jesus. Pai, nós queremos hoje te agradecer,
Bendiz nossa alma ao Senhor e tudo que há em nós, bendiz o teu santo nome. O Senhor enche a nossa vida de bens e a nossa mocidade se renova como a águia. E sobre essa palavra, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que nós, Senhor, estamos aqui porque confiamos em Ti. Os nossos olhos estão em Ti, Jesus. Os nossos olhos estão fixos em Ti. Nós não estamos conformados com este século e nem queremos tomar a forma desse mundo. Nós estamos aqui renovando as nossas mentes. Então, nos permita experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, eu quero me unir a Monique, Pai, nesse pedido. Que a manifestação do reino de Deus venha sobre a empresa dela, a provisão com propósito, Senhor, a provisão para o cumprimento do propósito. Pai, eu me uno a Val e declaro que o cumprimento do teu propósito do destino na vida, Senhor, da Isabela, do Gabriel e da Esther se cumpra. Pai, que o Senhor prepare o casamento. Nós declaramos, Senhor, que os cônjuges, nós declaramos o encontro perfeito, nós declaramos, Pai, a aprovação da Esther na prova da residência de medicina. Concordamos que a Esther nasceu para trazer cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, através de toda a sabedoria que já está nela, derramada pelos céus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, declarando porta de emprego para a filha da Monique que vai se casar. Abra as comportas dos céus, Senhor. Dá a ela favor de Deus e favor de homens aqui na terra. Inclina, Senhor, em nome de Jesus. Pai, me uno ao pastor Ivaldo, que agradece por essa manhã. Em nome de Jesus, orienta ele o que ele precisa fazer nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu me uno a Bruna, ó, Bruna Rodrigues, o nome da minha filha, Bruna, é Bruna Rodrigues Aleixo. Eita, Jesus, é o mesmo sobrenome, praticamente. Quero me unir à Bruna, Senhor, e declarar que Pai, ela não se conforma com a perpetuação de ciclos de assédio e inveja no trabalho dela. Senhor, que caia por terra toda e qualquer perseguição ao propósito da Bruna. Senhor, que toda manifestação de qualquer espírito contrário, Senhor, seja agora banida, arrancada da vida dela. Nós não concordamos. Eu quero declarar, Senhor, que ela é livre porque Bruna, foi para a liberdade que ele te resgatou. Para isso que se levantou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pai, dê a ela discernimento, Pai. Proteja ela, dê a ela sabedoria e postura, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos. Pai, oramos e concordamos com a Manu, declarando cura, direção e sabedoria e a tua proteção sobre o lar dela, sobre o casamento, sobre o filho. Pai, colocamos a Gláucia em tuas mãos, concordamos com a oração dela, pela empresa, Senhor, e as mudanças que são necessárias. Eu oro em nome de Jesus, declarando cura familiar, sabedoria profissional, para a Francelle, em nome de Jesus. Pai, me uno com a Rosana e declaro a manifestação do teu Espírito Santo. Tu és Jeová Jireh, o Deus que provê, Pai, sobre a família dela. Dê a eles sinais, Senhor. Visita essa família com sinais claros do teu cuidado e do teu zelo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, toda dor no ombro, articulação, cura a mente da mãe dela. Ela declara todo o ciclo de escassez na vida dela seja cancelado, Pai, em nome de Jesus, que ela possa usufruir com sua família dessa transferência que o Senhor tem anunciado por seus profetas. Pai, nós profetizamos restauração na empresa da Valéria. Nós queremos declarar, Senhor, tu és a provisão. Em nome de Jesus, nós declaramos. Em nome de Jesus, Pai, a Alessandra declara restauração completa, Senhor, desse diagnóstico.
Pai, concordo com a Tátila e quero declarar cura plena sobre a saúde dela, direção, Pai, do novo projeto musical do esposo dela. Espírito Santo que conduz, que dirige, que sabe de todos os dias, nós oramos e chamamos à existência o cumprimento da tua vontade, o cumprimento do teu querer, Pai, em nome de Jesus. A Vera, pede oração pela vida das filhas, da Vitória, da Helena e da Manuela. Nós declaramos, Senhor, cura, cura, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, declarando provisão sobre a Mel, sobre os seus colaboradores, sobre as empresas, e eu oro declarando causa na justiça. Pai, traz a resposta. Ontem o Senhor falou que estava entrando em causas aqui. Eu quero colocar a causa da tua filha diante do Senhor. Eu oro, Pai, pela Jana e declaro saúde plena. Pai, abençoamos a viagem dela, Senhor. Oramos pela proteção da Malu que vai ficar. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor. A Cíntia declara sobre a vida da mãe dela, Janice, e do Eliezer. Pai, nós oramos. Colocamos a família da Cíntia, Pai, diante do Senhor. Nós declaramos Jeová Jireh, Jeová Jireh. Em unidade com a Cris, nós concordamos, orando pelo dom. Esse nome já é profético sobre a proposta, Pai, da aquisição da nova franquia. Pai, se for da tua vontade, Senhor, que os donos aceitem a proposta. Pai, nós chamamos a existência e dizemos: Sul libere, Norte não retenha. Traz a existência, Senhor, nós queremos contar esse testemunho em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela saúde da crise, especialmente cura no ombro e fígado. Pai, declaramos cura. Todos aqueles nesse grupo que precisam de cura, Pai, nós pedimos sabedoria. Pai, sabedoria, nós pedimos saúde, nós pedimos força, nós pedimos vigor, em nome de Jesus. Peço oração, Pai, conduz a vida da Rebeca, Senhor, os estudos, a maternidade, renova as forças, Pai, dê a ela, Senhor, as vitaminas celestiais, Pai, em nome de Jesus, fortalece a Rebeca, Pai, com graça e favor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Alguém quer contar algum testemunho de alguns dos nossos momentos das nossas salas? Eu senti de abrir, porque quando nós falamos de uma ativação profética, todas as vezes que um testemunho é contado, nós chamamos essa atmosfera, nós abrimos espaço para essa atmosfera do novo, de uma nova oportunidade, de um ambiente de milagres. Alguém quer contar? Eu vou contar, o testemunho não é meu, mas eu vou contar. Se alguém quiser, pode falar. Se não quiser abrir o microfone, pode escrever no chat também, que aí eu leio. É sobre alguma coisa que nós recebemos aqui? Isso, Ah, então eu quero contar. Eu sempre vou, porque isso foi muito importante para mim. Naquele dia, eu acho que não sei se foi a irmã Nadine e a senhora, que eu amada, estava com muita dor na Shalom. perna. Você lembra? Oi, Silza, só fala seu nome e de qual estado você está falando, Ah, tá? está bem. Meu nome é Silsa, eu sou de Brasília, moro na Asa Sul. E eu comecei a frequentar essa oração quando conheci a pastora Creuza em um evento da Marta. E lá eu estava muito ruim naquele período. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus.
E eu estava com uma dor muito forte na minha perna esquerda e estava incomodando desde a época da Covid, quando eu peguei Covid, fui internada e voltei com essa dor que não passava. Já estava muito preocupada. E um dia, na oração, a irmã orando, eu coloquei a mão na minha perna esquerda e comecei a orar e pedir a Deus, entendeu? E naquele momento, a dor sumiu, entende? Assim, de uma forma que nem eu mesma entendi. E depois eu fiquei falando. Eu não vou falar nada por enquanto, porque eu sou assim muito racionalista, né? Eu vou, de repente, vai voltar, eu quero ter certeza. E eu digo para as irmãs que até hoje essa dor não voltou para a honra e a glória do Senhor. E isso foi um milagre assim, ao vivo. Deus operou. Então, Deus nos honra. Quem estiver com algum problema de saúde, confie em Deus, porque Deus curou também o meu exu. Eu estava prestes a fazer cirurgia e Deus curou, e até hoje eu estou bem dele. Então, eu estou vendo assim coisas extraordinárias acontecendo na minha vida. É isso aí. Amém. Glória a Deus, Silza. Amém. Glória a Deus. É importante contar, você que está aqui, está orando por cura. Saiba que o Senhor é poderoso para fazer. Não é porque é a sala ou porque somos nós, é porque é Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Ontem eu recebi também o testemunho de uma pessoa que estava passando por alguns transtornos mentais, com vários diagnósticos, há algum tempo tomando várias medicações, então já tinha feito processo de desmame. Ontem essa pessoa me procurou para falar, pastora, hoje eu recebi alta, então o Senhor me visitou com a cura plena. Essa pessoa já estava há mais de 10 anos dependente de remédios fortíssimos, com vários diagnósticos. Já tinha 4 meses que os médicos a investigavam para ver se transtorno tal, se situação tal, e nada foi. Os médicos tiveram que reconhecer. E ela falou, pastora, os médicos falaram, realmente houve um milagre. Então, você que precisa de cura em alguma área, você que tem clamado por algum ente querido seu, saiba que ele é poderoso para fazer. Outro testemunho que eu quero contar, eu não vou dar nomes, porque depois, se a pessoa quiser, ela vai falar o nome dela, sabe? Essa pessoa, ela tinha um problema muito sério com o pai, já estava afastada desse relacionamento há muito tempo. Então, começou a frequentar aqui com a gente também. E essa pessoa, a Nadir me fez uma série de perdão, falando sobre a importância do perdão na sala de cura, nas quintas-feiras. E pela bondade e graça de Deus, essa pessoa se reconciliou. Inclusive, essa pessoa começou a frequentar, ela era budista. Ela falou: olha, eu gosto muito da oração, eu gosto do jeito que os crentes oram e não sei o quê, eu quero saber se eu posso ir. Eu falei: você pode ir, você é muito bem-vinda. E essa pessoa ficou frequentando por um tempo aqui. Aí um dia essa pessoa fez a confissão de fé dela, reconheceu Jesus e está em um processo lindo. E o Senhor a reconciliou com o Pai da terra, porque ela se reconciliou com o Pai no céu. E aí é tremendo o que essa família está vivendo. Então, todos os vínculos dessa família, a tia que tinha tantos anos que não falava com fulano, reconciliou agora, sabe? Então, o Senhor é aquele que restaura os nossos vínculos familiares. Outro testemunho que eu recebi também foi de uma causa na justiça que já estava há 16 anos. 16 anos, queridos. É muito tempo. Então, foi passando de advogado em advogado, de tempos em tempos. Aí ia prescrever, abria de novo. E eu sei que foi um negócio. E o Senhor vai entregar agora uma grande quantia na mão dessa pessoa. Então, essa pessoa me testemunhou, falou: pastora, eu fui tão injustiçada.
E eu lembrei que ontem o Senhor estava falando de causas na justiça. Então, o Senhor já nos respondeu. Eu estou te contando isso para que você creia que o Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. E quanto mais nós nos unirmos e nos reunirmos em oração, maiores coisas Ele fará. Porque o desejo de Deus é restaurar todas as coisas. Então, não deixe de crer, não deixe de profetizar, não deixe de confiar naquele que te elegeu, que te escolheu nele antes da fundação do mundo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer mais uma oração aqui sobre isso. Você que de repente está aqui, eu já estou aqui há tanto tempo e eu ainda não vi acontecer. Deus é poderoso para fazer tudo e Ele faz tudo perfeito ao seu tempo. Não deixe de crer, não deixe sua fé ser abalada. Continue confiando no Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero sobre essa atmosfera, Senhor, de testemunhos, declarar que tu, Senhor, é o dono do tempo. O Senhor é aquele que faz muito mais do que nós podemos pedir. O Senhor tem um trabalhar com cada filho. O Senhor é aquele, Pai, que tem um agir. O Senhor sabe quais são as páginas de cada história que o Senhor escreveu as nossas vidas no seu livro. Antes mesmo de que nós fôssemos uma substância informe, o Senhor já tinha escrito no teu livro. E nós estamos aqui hoje pedindo: faz de novo, Senhor. Faça novamente. Nos dê, Senhor, Pai, a graça de testemunharmos. Não permita que venhamos, inclusive, nos calar sobre os teus feitos poderosos, mas nós queremos sim contar os feitos do Senhor. Como diz a tua palavra, uma geração vai contar para outra geração. A os feitos poderosos, a bondade de Deus, a fidelidade do Senhor será contada por nós. Eu quero aqui apresentar mais uma vez cada causa, as minhas causas, Pai, pessoais, os meus sonhos, os anseios da minha alma. Peço que todos eles sejam alinhados por ti, para que eu seja um testemunho vivo do teu amor, Pai. Eu oro também declarando sobre a vida dos meus filhos, Pai, dos meus genros, Pai, crendo que o Senhor é poderoso sobre a vida dos meus netos, Senhor. Eu sei que o Senhor tem os melhores planos, os excelentes planos. Eu creio que toda a minha família extensa e nuclear te pertence. Eu creio que serão muitos os testemunhos contados por nossa casa. E eu quero estender essa oração a todas as casas. Eu oro por todos os casamentos aqui. Eu peço, Senhor, plena restauração. Eu oro por aqueles que desejam se casar, formar famílias, por nossos filhos que ainda vão formar famílias. Pai, em nome de Jesus, aqueles que desejam viver restituição nessa área, restauração, traz à existência, Pai. Eu oro em nome de Jesus, pedindo restauração dos vínculos familiares. Os casais que precisam passar, Pai, por um processo de restaurar. Que haja restauração da aliança, que restaure o amor, que restaure a admiração, que restaure, Pai, o respeito. Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelos filhos e os filhos dos filhos. Eu abençoo, Senhor, cada família aqui representada. Eu quero declarar que sobre a nossa saúde física, eu creio na cura. Jeová Rafá, o Deus que cura. Como eu creio que tu és poderoso, Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Estabelece a tua provisão em cada área, porque o nosso Deus supre em Cristo cada necessidade. Pai, que cada área da nossa vida seja resgatada, tocada e restaurada por ti, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor,
por um novo tempo. Enquanto eu oro aqui, eu vi a palavra transição. Alguns aqui vão passar por um processo de transição de carreira, de transição geográfica. O Senhor vai mudar pessoas em sua geografia, porque é necessário para o cumprimento da bondosa vontade do Senhor. Pai, eu quero colocar o coração dessas pessoas que vão passar por transições. Eu quero apresentar diante do Senhor cada projeto aqui, Senhor. Eu vejo alguém aqui pediu oração pelo novo projeto. Acho que foi Tátila. E eu sinto que eu vejo o Senhor dando, sabe, um vistozinho em alguns projetos que estão sendo feitos. Nada faz sentido se não tiver o aval do Senhor. Então, você que está projetando, submeta a Ele, ao ok de Deus, sabe? Quando provas vão ser corrigidas, na minha época era aquele fazia o certinho, sabe? Aquele C. Então eu vejo o Senhor passando visto em projetos, porque é Ele que opera em nós, dando o desejo de realizar aquilo que é do agrado dele, que você possa receber, sabe, o selo de Deus, que o anel dele cele os seus projetos. Tem muita coisa aqui que realmente será aprovada por Deus, mas tem coisa que não será aprovada. À medida que eu vejo o Senhor liberando, eu vejo o Senhor riscando. Então, submeta ao Senhor todos os seus planos, para que os seus caminhos, sabe, sejam dirigidos pelo Espírito, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Eu oro por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor ajude os teus filhos a te reconhecer em todos os caminhos, para que o Senhor possa endireitar as veredas, que os teus filhos possam confiar no Senhor de todo o coração e que eles não se estribem no seu próprio entendimento, que você possa encontrar o favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Que você não deixe a fidelidade, que você não deixe a bondade se separarem de você. Você precisa ser fiel, você precisa ser bondoso, sabe? Bondade dentro do fruto, Pai, em nome de Jesus. Revela o fruto, revela o fruto. O Espírito me traz aqui que muitos precisam conhecer o fruto do Espírito, o que é a longanimidade, o que é a bondade, o que é a fidelidade, o que é a alegria, sabe? O fruto do Espírito, Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre isso. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos manifestar, Pai, manifestar. A tua palavra diz que existem as obras da carne, existe o fruto do Espírito, Pai. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Pai, nos ensina. Eu ouço audivelmente o Espírito Santo falar. Muitos aqui precisam conhecer o fruto. Não são os frutos do Espírito, é o fruto. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Pai, eu oro por isso. Eu peço esse batismo. Nos dá esse batismo. Nós precisamos desse selo, Pai. Só assim seremos liberados. Muitos serão liberados para o seu destino. A partir disso, a partir desse entendimento, desse conhecimento, sabe? Como diz em Oséias, como precisamos conhecer, como precisamos prosseguir em conhecer, Pai, em nome de Jesus. Nos leva a esse lugar em Ti. Nos conduz a esse lugar em Ti. Pai, não nos deixa sem, Pai, viver inteiramente a Tua vontade, o que o Senhor deseja. Eu peço, Pai, nessa sala de ativação profética, abre, Pai, as nossas mentes, abre os nossos corações, nos dá, Senhor, toda a sabedoria necessária.
em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu amo a sala profética, como eu fico ativada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã não perca, amanhã teremos um testemunho de impacto, que é para as nações esse testemunho. Então você vai convidar mais alguém que precise ouvir um testemunho sobre a paternidade de Deus, sobre cura, sobre perdão. Então você não vai perder essa sala amanhã, porque ela vai ser exponencial, vai ser extraordinário o que Deus vai derramar aqui. Vai ser sobrenatural, como a gente tem falado, sabe? Não será natural, será de fato sobrenatural. Então, amanhã estaremos juntos. Deus abençoe você. Cuidado com as suas palavras. Você saiu daqui hoje ativado. Vigie o que você vê e o que você fala. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom. E até amanhã. E lembre-se do fruto. Ficou muito claro, ficou muito forte para mim. Eu até abri lá a palavra para mim não falar nada errado. Então, esteja atento, sensível ao fruto do Espírito, porque é como se o fruto fosse uma liberação para que você possa acessar aquilo que já é seu, em nome de Jesus. Um grande abraço e amanhã estaremos juntos. Shalom.